Então, pessoal, fiz mais uma atualização aqui, mais uma melhoria, né? Coloquei essas chavinhas para fazer para parar, né? Essa aqui é a parada de emergência. Como eu não tinha essas botoeiras e coisa em casa, eu fiz com chavinha mesmo. Parada de emergência. O hold aqui é para fazer uma parada, mas depois continua com restart e resume aqui. Então é um troço que é sempre bom ter, porque até você ir com o mouse lá, se estiver dando alguma cagada, você ir com o mouse lá no computador e clicar em parar, já aconteceu a desgraça. Então, coloquei essas chavinhas, né, para melhorar isso. Também estou usando agora um amplificador de tensão, um booster, porque a minha fonte só alimenta é fonte de computador, né, só vai até 12 volts. Aí esse bichinho aqui está aumentando a tensão para 30 volts. Ela é regulável, você consegue controlar desde a tensão que você está colocando até acho que 35, 32, 35. Eu resolvi deixar com 30 para não. Até meio de medo de colocar muita tensão dos motor, apesar que ele é limitado por corrente, então. Daí dá pra gente ver aqui. A primeira coisa que a gente percebe, eu consegui com esse aumento de tensão de 12 para 30, eu consegui aumentar a minha velocidade de 300 milímetros por minuto para 800. Mais do que 800, ele, se tiver uma carga muito grande nos eixos, ele começa a pular passo, aí começa a perder a localização. Então, só para ter uma ideia da diferença, eu vou fazer aqui uma movimentação a 300, que é a velocidade que estava antes, que era a máxima, né? Vamos ver se vai dar para perceber aqui. Ó, esse aqui foi 10 milímetros, né? 1 centímetro para a direita, na velocidade de 300. Agora eu vou fazer a mesma coisa na velocidade atual agora, que está 800. Olha a diferença de velocidade. Quase tripliquei. Eu consegui chegar a 900 até 1000, só que se botar uma carga meio grande ele não vai conseguir. Eu fiz isso com o motor rodando a vazio. Eu tirei o motor dali e botei na bancada e fui fazendo os ajustes. Então eu achei melhor. 800 eu tentei segurar de tudo que é jeito, não segura, ficou bem bom. Então acho que está tranquilo. Agora a mesa tá correndo bem melhor, mais rápido. O gargalo agora vai ficar por conta se eu apertar aqui o hold, ó, ele para. Daí apertando de novo não faz nada. E lá aparece o hold, ó. Aí eu aperto o resume aqui e ele volta. Hold, resume. Chegou já nos 100, fiquei com medo de bater aqui. Então é sempre bom ter um botãozinho aqui mesmo. Olha lá. E ele entende lá, o hold e DLE que é aguardando, né, comando. Mas ele consegue começar de onde for. E se eu apertar o reset aqui, se não tiver nenhum comando, ele só reseta. Ó. Ali nos comandos vai dar pra ver. Ó, resetou o Gerbil. Então ele só reseta. É mais pra isso mesmo, porque o hold, a parada de emergência, na verdade, esse hold aqui ele para, só que, deixa eu ver se vai dar pra ver aqui, vou colocar o Y para correr pro outro lado. Ó, se eu aperto o hold, pode ver que ele não sei se dá pra perceber, mas ele não para bem na hora, ele desacelera o motor e daí para. Vamos ver se vai dar pra ver. Tá vendo que ele ainda anda um pouquinho? Agora já deu os 100. É 8 segundos agora, mais ou menos está dando pra correr. Vamos de novo. Pra baixo. Vou apertar. E se eu apertar o abort, que é a parada de emergência, viu? Ele para na hora.
Só que aí não volta mais. Aí aparece o quê? Aparece um alarme lá, quando você para com a parada de emergência, e aí você tem que resetar, senão ele não funciona mais nada. A parada de emergência é aquela, emergência, para, repensa o que está acontecendo, e até ele te dá aqui, ó, só destrava se apertar, se mandar o comando cifrão X. Aí beleza, ficou aguardando, perde o comando anterior, ele não faz igual, não dá pra você dar um resumo aqui, ele não volta, perdeu. Aí você tem que começar tudo de novo. Vou mandar o X pra cá de volta. Olha a diferença. Você consegue começar e parar tranquilo. Tá. Outra coisa que eu fiz, mas que ainda não está implementado, porque falta um eixo, foi colocar os switches aqui para fim de curso. O certo, pelo que andei lendo, a galera coloca do outro oposto, sempre nos positivos. Então, no caso, aquele lá tem que vir para cá, e o meu que está lá no fundo tem que vir para cá, o do eixo Y. Eu coloquei assim porque fica mais perto da minha placa de controle, que é mais ou menos aqui atrás. E você consegue inverter via software, então não tem problema, é só fugir um pouquinho do padrão, mas nada que vai afetar em nada. Tá faltando do eixo Z, que é o que ele faz primeiro, então se eu der o comando lá de homing, que é ele ir para a posição conhecida, isso aqui na verdade eu não estou colocando para limitar do carro bater em algum lugar. Quando chegar no fim, né, ele vir aqui, porrar aqui, bater aqui ou lá. Eu estou colocando só para quando eu for iniciar um projeto, eu vou apertar o homing ali, que é um comando para ele ir para a posição conhecida, aí ele vai saber que quando ele chegar e tocar aqui, tocar lá e tocar num que eu vou botar ali, ele sabe, ó, eu estou na posição 0 da máquina. Agora, qualquer comando que você der, eu vou saber onde é que eu estou. Então, meu objetivo é esse. A única coisa que eu tenho que saber para programar o G-Code lá é em qual posição que vai estar a minha peça, né? Aí ele sabe, ele vai estar no caso aqui, a broca vai estar no cantinho aqui. Quando eu der o comando, começar o corte, alguma coisa assim, a peça, sei lá, vai estar lá no centro, a 15 mais ou menos, 15. Ele vai para 15, 15 e aí vai começar a cortar. Então, mas eu ainda tenho que colocar lá em cima, então não coloquei porque eu ia colocar só 2, depois eu descobri que o primeiro que ele faz é o eixo Z. Se você não colocar o Z, eu tô com medo de começar a subir, bater e arrebentar tudo. Então não vou fazer esse teste ainda. E o que mais? Isso tudo daí ficou conectado. Vai ficar meio ruim de ver aqui. Tô botando até de ponta cabeça. Eu fiz aqui, né, um lugar para fazer todas as conexões. Então tá aqui, essas primeiras aqui, o primeiro é o reset, o segundo é o hold. Daí tem o resume, o segundo é o resume, o terceiro é o reset. Aí depois tem o LZ, LY, LX, que são os limit switches, né, que é para os home. Lá a alimentação. O resto continua tudo igual. Mais uma coisa que eu descobri enquanto eu estava testando na bancada é que esses drivers de controlador de motor você consegue limitar a corrente. Na verdade, eu coloquei uma tensão maior e o motor é o mesmo. Eu estava trabalhando com 12 e estou trabalhando com 30. E parece que o motor de passo, quanto maior tensão você botar, você consegue maior torque nele. Mas ele é limitado pela corrente que é do enrolamento. Então, assim, se você botar uma corrente muito grande, termina queimando, né, o enrolamento dos motores. Então, assim, eu tô com uma corrente, esses motores são para 1.2 amperes e eu tô trabalhando com 300 mA. Então, e tá uma beleza, assim, tipo, não tem problema nenhum, tá rodando, inclusive é melhor que ele esquenta menos. Eu subi a corrente para a tensão de trabalho dele de 1.2 ampere
ele fica chiando, esquenta, não gostei. Eu acho que assim ele está bem silencioso, apesar que ainda tem um ruídozinho bem fininho, mas tá legal. E eu vi que a velocidade eu não conseguia mudar, continuava a mesma, eu não conseguia sair de 300 milímetros por minuto. E aí quando eu aumentei a tensão, coloquei primeiro 24, dobrei, né? Consegui chegar a 700, 800, mas quando chegava em 800 milímetros por minuto, se você apertar, segurasse o eixo do motor, ele parava. E aí aumentei para 30 volts, que é o máximo, quase o máximo dessa fonte aí, desse booster. Aí eu consegui chegar a 800, beleza, trabalhando tranquilo. Então, se forem fazer isso aí, eu acho que o ideal, o principal é isso. É uma fonte com uma tensão alta. E aí a corrente você limita lá, pode trabalhar com corrente baixa. Sinceramente, eu ainda não descobri o efeito dessa corrente de botar 1.2 amperes, o que ele ia fazer de diferença aqui, porque na teoria, beleza, mais corrente, mais força, mas eu não percebi essa força aí. Nenhuma. Nenhuma, não percebi diferença nenhuma entre trabalhar com 300 mA e trabalhar com 1.2 A. Então é isso. Falou.